Bem-vindos a mais um vídeo. A paz do Senhor Jesus. Hoje mais um dia juntos para dar continuidade à série Sentimentos que Aprisionam a Alma. Eu te convido hoje a mergulhar nessa série comigo. Essa série foi um divisor de águas para minha vida e cura para minha alma, e tem sido para a alma de muitas pessoas. O sentimento que nós vamos tratar hoje é o sentimento de ira. O sentimento de ira, ele é o combustível para mágoas e ódio. Antes de dar início ao nosso vídeo, já vai dando o seu like e já vai ativando as notificações para que você não venha perder nenhum conteúdo do nosso canal. Vamos lá! Eu queria iniciar esse vídeo com a gente fazendo uma oração. Amém? Que você possa fechar os teus olhos, que nós possamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, nessa hora, toma a minha vida nas tuas mãos, toma a vida, Senhor, de todos aqueles que vão estar ao alcance da minha voz, que o Senhor já comece a trabalhar no reino espiritual. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar nessa tarde, que o Senhor venha trazer clareza, Senhor, ao coração dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, que haja cura sobre a alma deles. Pai, em nome de Jesus, seja destravado nessa hora tudo aquilo, Pai, que está tentando impedir esse momento. Pai, em nome de Jesus, toma o coração daqueles que vão estar ouvindo esse vídeo. Toma, Senhor, nas tuas mãos a vida de cada um. Abre os olhos, abre a visão, abre os ouvidos, e que nós possamos, Pai, nessa tarde, conhecer e entender um pouco mais de sentimento que aprisiona a nossa alma. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra que eu vou usar como texto base está escrito lá em Efésios capítulo 4, versículo 26, que diz assim: Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for de boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja retirada de entre vós. Antes seja um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Assim também em Tiago 1,19 diz: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1,19. Se você tiver uma caneta, um papel, quiser anotar esses versículos, vai ser de grande importância para você ter esse conteúdo guardado. Por mais que esse conteúdo vai ficar gravado aqui, mas é sempre bom você ter isso como guardado para você. Amém? Palavra de introdução. Nem sempre a ira deve ser considerada como algo pecaminoso, uma vez que Jesus a manifestou quando expulsou aqueles vendilhões do templo, que está escrito em Mateus 21, 12 e 13. E o apóstolo Paulo declarou: Irai-vos e não pequeis, que está escrito em Efésios 4, 26. Visto de maneira positiva, a ira pode ser um recurso da nossa psique humana para sinalizar quando algo está errado e os limites da bondade, da justiça e do bom senso estão sendo violados. No entanto, essa emoção, se não for controlada, ela pode tornar-se destrutiva, trazendo grandes prejuízos para o indivíduo. É o que veremos a seguir. 1. Raiva, ira e ódio. A definição de termos. Raiva, ira e ódio são termos frequentemente usados como sinônimos. Deste modo, faz-se necessário uma adequação, conceituação, a fim de entendermos o que de fato a ira é. Vejamos a seguir. A raiva trata-se de uma emoção primitiva e pouco elaborada. Uma criança que se vê privada de um alimento
Por exemplo, ela pode se irar, e isso é natural. Sozinha, a raiva não tem poder de atingir outras pessoas, mas é uma porta que se abre à evolução de outras emoções mais nocivas. Em essência, a raiva é tão inocente quanto um animal selvagem. Contudo, se não contida, poderá causar danos. Ira. A ira solicita de suas vítimas uma reação imediata contra aquilo que se representa uma ameaça à sua integridade. É popularmente conhecida bateu, levou. Uma pessoa que ouve impropérios, por exemplo, se tomada pela ira, tenderá a devolver a afronta com a mesma intensidade na tentativa de minimizar a dor sentida. A ira, apesar de intensa e perigosa, de modo geral, tem curta duração. E assim como a raiva, se não for corrigida ou controlada, poderá causar severos danos físicos e emocionais ao indivíduo. Ódio. O ódio, diferente da raiva e da ira, não é passageiro. Ele é alimentado pelo tempo, pelas noites de ira que se sobrepõem uma à outra durante a vida. Efésios 4, 26. O ódio, ele é prejudicial por não reconhecer limites e por eliminar a capacidade de suas vítimas analisarem o contexto de forma isenta e prática. Então, nós vemos aqui que o ódio, ele é algo que vai sendo alimentado. Então, uma hora que você sentiu raiva e você sentiu ira, são sentimentos que são natural da nossa psique humana, mas eles não podem ser alimentados e eles logo têm que ser corrigidos. Então, por quê? Senão depois ele dá luz ao ódio. E o ódio, sim, ele é prejudicial. As escrituras falam a respeito da ira. As escrituras dão-nos ciência de que há dois tipos de ira. Uma que se deriva do caráter humano pecaminoso e outra que advém da natureza santa do Criador, no Novo Testamento. Duas palavras gregas são usadas para designar ira: orge e timos. Orge indica uma disposição mental vinculada ao desejo de vingança futura, muitas das vezes designa indignação. Timos indica uma explosão repentina de cólera ou furor decorrente de indignação interior, que cessa rapidamente. É característico, portanto, daquilo ou daquele que logo se inflama, mas que se apaga num instante. A ira de Deus. Críticos do cristianismo costumam dizer que a ira de Deus é uma contradição. Perguntam-nos eles com desdém: como um Deus de amor pode ferir a terra com vara de sua boca? Isaías 11:4. O mal e a injustiça não existem em si mesmo. Existem homens perversos, homens injustos, ou seja, pessoas que se dispõem a seguir na contramão dos desígnios divinos. Se pudéssemos resumir um pensamento de Paulo dentro desse contexto, este seria: Deus é o único ser capaz de responder idealmente à injustiça e ao mal praticado pelos homens. O alvo da sua ira é o ato perverso, não aquele que pratica. 3. Ninguém tornes mal por mal. Paulo, em Efésios 4, 26, autoriza seus leitores a irar-se. Disse ele: irai-vos. Porém, no mesmo versículo, sem qualquer
interlúdio ele completa a sua instrução. E não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Embora pareça humanamente impossível realizar tal tarefa, em Romanos 12, 21, o apóstolo ensina a como colocá-lo em prática. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Analisemos os imperativos Paulo mais detidamente nos tópicos seguintes. Irai-vos. Quando somos afetados pela injustiça, perdemos a capacidade de racionalizar e iramos. A ira é uma emoção e nenhuma culpa pode ser atribuída, ao ser que, limitado pela condição humana, emociona-se, significa dizer que a ira em si não é pecado. Neste ponto, bem caberia um questionamento. Por que então não devemos responder com atos de ira quando somos nós injustiçados e feridos? Mas não pequeis. A ira, energia que o Criador concede-nos para respondermos de modo adequado à injustiça. Muitas vezes empurramos-nos ao justiçamento, ou seja, a fabricação de um tipo de compensação que se adeque a nossos critérios, valores e razões. Quando isso acontece, cometemos pecado. Nenhum ato violento de ira que objetive anular os efeitos de uma injustiça cometida contra nós, pessoalmente, é legitimado pelo Evangelho. Ao contrário, como cristãos, somos instados a oferecer a outra face aos nossos ofensores e a caminhar com eles a segunda milha. Somos orientados a responder ao mal com o bem e a deixar a vingança aos cuidados do Senhor. Assumir a ira e, antes de tudo, reconhecer que ela habita na nossa mente. Bem, faríamos se antes de transformarmos a emoção ira em ato, respondêssemos sinceramente às palavras e atitudes alheias. Atinge quais áreas do nosso ser? E no outro desperta em nós a sensação de influência. Se nós iramos com o nosso semelhante, a ira é nossa. Nosso é o problema e em nós está a solução. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando Paulo disse não se põe o sol sobre a vossa ira, em outras palavras, ele instruía seus leitores a não irem para a cama com o suposto direito de ficarem aborrecidos e não dormirem com qualquer tipo de razão suicida. O apóstolo sabia que, se assim agissem, eles abririam um espaço para a ação do diabo. Com a ira, compara-se a aninhar ovos de serpente à alma. Em quem insiste em fazê-lo, não sai ilesos, pois quase sempre torna-se um ser desconfiado, mal-humorado e paranoico. Vence o mal com o bem, vence o mal com o amor. Costumamos ser passivos com a injustiça cometida contra o próximo anônimo, mas tendemos a reagir com violência contra qualquer palavra ou prática contrária às nossas expectativas. Mais uma vez, Paulo comprovando a mensagem de Jesus. Apresentamo-nos a solução. O amor, pois, este não se ira facilmente. 1 Coríntios 13, 5. Todo aquele que enfrenta e vence a ira pode seguir livre em seu caminho. Muitos cristãos interpretam o mandamento do amor como um peso.
Isto porque o enxergam sob a lente da moralidade. Talvez seja este o grande engano de Satanás, pois amar nossos inimigos não é um princípio de um fundamento de doutrina religiosa, mas o único caminho possível para a verdadeira liberdade. Ninguém pode manter cativo aquele a quem ninguém odeia. Conclusão: que interrompamos os ciclos de ira hoje, humildemente, que possamos perceber que somos seres verdadeiramente filhos de Deus no dia em que conseguirmos amar os nossos inimigos de todo o coração. E que quando sinceramente pudermos orar por eles, como está escrito em Mateus 5, 44 e 45. O mundo carece de cristãos fiéis, capazes de retribuir o mal com o bem e de não tomar em suas mãos as injustiças cometidas contra eles e de exercitar dia a dia a mansidão. Então, hoje nós podemos ver através desse estudo, desse ensino, que existe diferença sobre a ira e sobre o ódio, sobre a raiva. Então, ficou muito bem esclarecido aqui, e que se você observou na leitura dessa série da ira, essa ira contida em você, porque eu acredito que você tem assim, porque todos nós, em algum momento, exercitamos a ira. E a ira, ela não é um pecado, mas nós temos que estar sempre com cuidado para corrigir a ira. Porque se nós dermos luz à ira, alimentarmos a ira, ela vai se tornar um pecado. Ela vai se tornar em ódio. E o ódio, sim, é um pecado que não agrada a Deus. Então, que a partir de hoje, se você observou em você que você mantém algum sentimento de ódio por alguma questão ou por alguma pessoa, que Deus ele entre dentro do teu coração nessa tarde e venha trazer esclarecimento a você e que você possa liberar essa pessoa no teu coração, que você possa liberar o perdão, que você possa entender as atitudes dessa pessoa. E que atitudes foi que você levou você a tomar essa decisão de manter e nutrir um ódio por essa pessoa. Então, amados, que nós possamos hoje interromper esse ciclo de ira. Que hoje, a partir de hoje, nós possamos não mais alimentar esse sentimento. Mas quando nós irarmos, nós conseguimos entender e identificar o que está acontecendo dentro de mim para que eu venha me irar. E aí sim, eu não vou conseguir mais produzir sentimento de ódio, nem sobre as pessoas e nem sobre as coisas. Amém? Que esse não tenha falado ao teu coração nessa tarde, que o Senhor venha te abençoar, que você possa estar mais dias aqui comigo, focados nesses ensinamentos. Nós já falamos sobre 2 sentimentos, falamos sobre o orgulho e hoje nós falamos sobre a ira. Na próxima semana, nós vamos estar falando sobre o sentimento, o estresse. O que o estresse causa, o que verdadeiramente é o estresse. Então, que você possa compartilhar esse conteúdo, que você possa divulgar esse conteúdo para outras pessoas, para que assim como a cura veio sobre a sua vida, venha sobre a vida de outras pessoas. Porque sabemos que hoje nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias que até mesmo nós não entendemos as ações que nós mesmos propagamos, as ações mesmo que nós temos. Então, em nome de Jesus, que você possa compartilhar com os teus amigos, compartilhar com familiares e que você possa, em nome de Jesus, a partir de hoje,
estar a caminho da cura para a sua alma. Em nome de Jesus. Amados, fiquem na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar a sua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre o seu lar. E que possamos estar mais dias aqui compartilhando desse ensino em nome de Jesus de Nazaré. Fiquem na paz.